chegando, a gente fica assim, esquecido. Foi. Jovens, eu preciso começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa linda física. Coisa boa. Chegando mais um aqui, ó, tá chegando o Jean também. E jovens, antes de começar a aula, eu queria ver com vocês se vocês já viram, ou já ouviram, melhor, viram não, já ouviram a música da Roseli. Chegou até mim, não fui eu que fiz. Por favor, mostra pra gente. Professor, manda pra gente, por favor. Sério. Eu não sei o nome da música, mas eu vou colocar aqui para vocês. Ela tem uma conta no Spotify, não tá lá já? Não sei. Como é que é a ação? Aí. Aqui. Tô abrindo, tá carregando. Ah, tá chegando mais gente aqui. Peraí. Deixa eu admitir. Eu vou colocar então para vocês ouvirem aí, tá bom? Deixa eu aumentar o volume. Rádio Putas Campinas no ar. Vamos atender mais um ouvinte. Alô, quem está falando? Oi, aqui é a Beth. Beth, você fala de onde, Beth? Falo do Subway. Beth, e qual música você quer ouvir? A música da Roseli. Música da Roseli? Ah, essa eu não conheço. Canta um pedacinho pra mim, Beth. Roseli. Roseli. Ah, já sei qual que é, Beth. Então, vamos atender mais um ouvinte, mais um sucesso. Meu Deus. Não fui eu que fiz. Só chegou até minha informação. Existe um mercado negro ali que eu tenho com alguns colegas professores e chegou até um deles e repassou para mim. Eu estou repassando para vocês, tá bom? Pode falar. Obrigada. Podem falar para ela que foi o professor Everton que mostrou. Eu já tô ferrado com ela mesmo. Quando voltar da quarentena, eu já sei que eu vou apanhar. Então, apanhar para apanhar, vamos aproveitar o quanto a gente pode, na verdade. A gente perde o colega, mas não perde a piada. Ah, jovenzinhos, que saudade dos senhores. Espero que estejam todos bem. Espero que estejam todos com saúde, todos em casa, tá bom? E, jovenzinhos, na aula de hoje, nós vamos continuar com o que nós começamos a conversar na semana passada. Nós falamos sobre força magnética, mas nós não fechamos o capítulo de força magnética, tá bom? Inclusive, eu vou falar para os senhores que nós vamos ter uma aula numa sexta-feira à tarde, para que a gente possa treinar só exercícios, tá bom? Conversei com a coordenação e foi autorizado, tá bom? Então, assim como a gente fez no primeiro semestre, a gente vai fazer agora também. Não vai ser na semana que vem, porque semana que vem é a semana de prova de vocês. Na outra semana eu não posso, porque eu já tenho aula à tarde. Então, provavelmente vai ser na outra semana. A gente vai pegar uma tarde para fazer vários exercícios, vou selecionar alguns que são bem comuns de aparecerem no vestibular, no Enem, para a gente treinar juntos, tá bom? Então, a gente vai manter essa ideia de trabalhar os conteúdos de manhã, e aí nessa aula da tarde a gente faz vários exercícios. Então, se tiver algum exercício que você tentou fazer e não conseguiu, já deixa separadinho aí. Na semana que vem você me passa aqui pelo chat qual é, e eu já deixo o exercício preparado para resolver com vocês. Já coloco na minha listinha de exercícios daí, tá bom? Vamos lá então, jovenzinhos. Quem quiser acompanhar comigo aí no livro, é a partir da página 73 que a gente vai conversar hoje, tá bom? A partir da página 73. Não deu o que eu queria fazer aqui. É aqui. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com os senhores, vou compartilhar o quadrinho aqui. Fica melhor a gente trocar uma ideia.
compartilhar. Delete. Tira minha cara feia daqui. Aí. Então vamos lá. Jovens, eu quero começar falando com vocês do TGE, Teorema Geral do Eletromagnetismo. Beleza? No livro de vocês está como trajetória retilínea de cargas elétricas em campo magnético uniforme. O nome simplificado para isso é o TGE, Teorema Geral do Eletromagnetismo. Só antes de começar, jovens, eu vou abrir minha câmera aqui um pouquinho. Vamos lembrar. Prof, você tá mudo. Senhor, você tá mutado. Acho que na hora de mexer eu acabei mutando, me desculpem aí. Então, Não tem problema, não. Antes de falar do TGE, que é o Teorema Geral do Eletromagnetismo, nós vamos relembrar um pouquinho de força magnética. Quando que surge a força magnética, jovenzinhos? É quando você tem uma carga com velocidade passando num campo magnético. E ela tem uma direção de velocidade que não é paralela ao campo magnético, né? Tem que ter uma componente, pelo menos, que seja perpendicular. E aí a gente determina essa força, a direção e o sentido dela, pela regra da mão esquerda. Você coloca a força magnética no dedo polegar, campo magnético no indicador e a velocidade com que a carga se movimenta no dedo do meio. Então, você fecha essa relação na mão esquerda. Força, campo e velocidade. Beleza? FBV. Fui bem no vestibular. Agora, eu vou fazer uma combinação. Uma região que vai ter campo elétrico e que vai ter também campo magnético. Vai ter os dois campos simultaneamente. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer juntos aqui, ó. Eu vou fazer um campo elétrico na vertical para baixo aqui, ó. Tá aí. Então, esse pretinho, campo elétrico, na vertical para baixo. Campo elétrico E, beleza? E vou fazer campo magnético agora. E eu vou fazer o mesmo exemplo que está no livro de vocês, tá bom? Deixa eu ver se o exemplo do livro de vocês está certo. Desce, força para cima. Agora, campo... Mas é um elétron que vai rolar, tá certo. Então, vou fazer um campo magnético agora, ó. Entrando no plano da tela que eu tenho aqui, que é a tela do computador. Então, ó, entrando. Lembra o círculo com o xizinho dentro representa o entrando, círculo com um pontinho dentro representa saindo do plano. Então, esse azulzinho representa o campo magnético, tá bom? E aí, senhoras e senhores, eu vou pegar uma carga negativa, um elétron, e vou jogar esse elétron aqui dentro, tá bom? Então, esse elétron vai entrar com uma velocidade V na horizontal para a direita, beleza? Jovens, toda carga que está submetida a um campo elétrico vai ter atuando sobre ela uma força elétrica. Se vocês lembrarem comigo, a equaçãozinha do força que entra, lembram? F é igual a Q vezes Z. Força elétrica é a carga vezes o campo elétrico. Lembrem, se a carga for positiva, força e campo têm o mesmo sentido. Se a carga é negativa, força e campo têm sentidos opostos. Nesse caso, ó, é uma carga negativa. Então, quando a carga elétrica fica nessa região de campo elétrico, ela vai ter um sentido oposto ao campo elétrico. Então, se o campo elétrico aponta na vertical para baixo, a nossa força elétrica ela vai apontar
na vertical para cima. Vou fazer de rosa para ficar bem diferente ali, ó. Força elétrica, tá bom? Então, já sei que existe uma força elétrica porque é uma carga submetida a um campo elétrico. Agora, eu vou fazer o seguinte, jovens. Eu vou imaginar aqui a força magnética. Como eu vou fazer isso? Usando a regra da mão esquerda. Eu vou fazer falando, depois eu mostro para vocês. Façam aí junto comigo, ó, a regra da mão esquerda. O dedo indicador tem que ficar apontando para a tela. O dedo do meio tem que ficar apontando na direção da velocidade, nesse caso apontando para a direita. Você fica com o seu dedão polegar apontando na vertical para cima. Então seria uma força magnética na vertical para cima. Porém, como é uma carga negativa, a força vai inverter o sentido. Portanto, essa força magnética vai ser na vertical para baixo. Força magnética. Vamos lá, eu vou abrir minha câmera. Vai. Aí. Vou abrir minha câmera para vocês poderem ver. Então, ó, o dedo indicador é o campo magnético entrando no plano. No caso de vocês, para entrar no plano, tem que imaginar o contrário aqui, tá bom? E aí a velocidade está apontando para a direita, beleza? Você vai ter uma força magnética, que é o polegar, indicando o sentido para cima. Só que como é uma carga negativa, você inverte o sentido dessa força, ela fica apontando para baixo. Então a regra, você de frente para o computador, nesse desenho, vai ficar com a mãozinha assim, ó. Campo, velocidade, força. Mas, como a carga é negativa, você inverte o sentido da força. Ela fica na vertical para baixo. Beleza? Então, jovenzinhos, vou fechar minha câmera de novo. Aí. Portanto, eu sei que existem essas duas forças, tá? Como que eu calculo o módulo da força magnética? Força magnética, nós vimos na semana passada, é a carga vezes a velocidade da carga vezes a intensidade do campo magnético. Jovens, qual é o objetivo desse teorema geral do eletromagnetismo? É determinar essa relação de campo elétrico e campo magnético para que essa carga passe por aqui, ó, em linha reta, para que ela passe por aqui sem sofrer desvio. Então, ela passa em linha reta, ó. Essa é a velocidade dela, não tem desvio. Concordam comigo que se a força elétrica for maior, essa carga entra aqui, é desviada para cima? Se a força magnética for maior, a carga entra e é desviada para baixo? Para ela passar sem sofrer desvio, as duas forças precisam ser de mesma intensidade. Elas vão se anular, a resultante vai ser zero. Portanto, vou escrever aqui, ó. Para que o elétron não sofra desvio, força elétrica e força magnética precisam ter a mesma intensidade. Fechou? Então, como é que eu vou fazer isso? Ó, força magnética com a mesma intensidade da força elétrica. Força magnética é carga vezes velocidade vezes o campo. Professor, você não está esquecendo de colocar aí o seno do ângulo? É porque o campo magnético e a velocidade já são perpendiculares entre si. Vai dar seno de 90, que vai ser 1. Por isso que eu já coloquei direto QVB. Tá bom? E a força elétrica é carga vezes campo elétrico. Olha que bacana, tem carga nos dois lados da igualdade. Simplifica a carga. Nossa, nenhuma passou por cima. Simplifica a carga. E no final do dia, jovenzinhos, nós podemos escrever que o módulo dessa velocidade é o campo elétrico dividido pelo módulo do campo magnético.
Essa equaçãozinha aqui, ó, te permite determinar a velocidade com que essa partícula passa nesse sistema sem sofrer desvio, tá bom? Mas lembrem, a condição para que isso aconteça é aqui, ó, força elétrica e força magnética com a mesma intensidade. Essa é a condição para que essa velocidade seja válida. Porque se não forem iguais as duas forças, ele sofre um desvio e aí a velocidade não tem mais esse valor, porque você vai ter uma força resultante no sistema, vai ter uma aceleração, consequente você vai ter um movimento uniformemente variado para o movimento desse elétron, tá bom? O que também não deixa de ser divertido, é muito legal, mas não é a proposta do TGE. A proposta é que você tenha a força resultante zero, para que o elétron passe sem sofrer desvio. Beleza? Senhoras e senhores, até aqui, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Beleza. Deixa eu ver o chat aqui, se alguém mandou algo. Roseli. Não tem nada no áudio, não. No chat, quer dizer. Beleza, então, jovenzinhos, se quiserem dar um print na tela agora, é a hora que eu já vou pegar uma nova lousa. Em 2 segundos. Foi. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre força magnética em fios. Então, ó, pensa o seguinte. Eu falei para vocês que quando nós temos carga se movimentando num campo magnético, surge uma força magnética. Mas, jovens, corrente elétrica também são cargas se movimentando. Logo, se você tem uma corrente elétrica no campo magnético, são cargas em movimento no campo magnético. Então, sim, também vai existir força magnética sobre esse fio por onde está passando a corrente elétrica, tá bom? Então, é isso que a gente vai estudar agora, é isso que a gente vai pensar um pouquinho. Então, imagine que nós temos aqui um fio condutor. Tá aqui um fio comprido condutor. E por esse fio passa uma corrente elétrica. Tá bom? Então, por esse fio passa uma corrente elétrica aí nesse sentido que está representado. E, jovens, nós vamos ter sobre esse fio, na região por onde está esse fio, um campo magnético. E eu vou, para facilitar o nosso esquema aqui, eu vou falar que é um campo magnético que está entrando no plano. Tá bom? Então, nós vamos ter aqui, ó, não vou fazer inteiro porque não sou bom de desenho, vocês já sabem disso muito melhor do que qualquer pessoa, então só vou fazer um esbocinho aqui. Nós temos aqui um campo magnético que está entrando no plano, beleza? Esse aqui é o campo magnético, fechou? Quando essa corrente elétrica passa por esse fio, na região aqui, ó, que você tem o campo magnético atuando sobre o sistema, nessa região aqui, você vai ter uma força magnética atuando sobre esse fio, tá bom? Como que nós vamos determinar, jovens, a intensidade dessa força magnética? Vai ser, jovenzinhos, a intensidade da corrente que está passando pelo fio, vezes o comprimento desse fio, vezes a intensidade do campo magnético, vezes o seno do ângulo θ. Quem é esse ângulo θ? É o ângulo que o fio ou que a corrente elétrica faz com o campo magnético.
De novo, jovenzinhos, na maioria das vezes, você vai ter um ângulo que é quanto? 90 graus. E aí vai dar seno de 90, que vai ser 1. Mas como eu disse, isso é na maioria das vezes, não é uma regra. Não é que sempre vai ser assim. Podem surgir ângulos diferentes. É pouco comum, mas sim, pode acontecer. Quem que vai ser, então, esse L? Deixa eu representar aqui no desenho para vocês. Ó. L é essa medida aqui, ó. É o comprimento do fio que está submetido ao campo magnético. Não é o comprimento todo do fio, é o comprimento que está submetido ao campo. Se o fio inteiro estiver submetido ao campo, aí tudo bem, é o comprimento inteiro do fio. Caso contrário, é o comprimento do fio que está submetido a esse campo magnético. Beleza, professor? Como é que eu vou desenhar essa força magnética? Vamos usar a mesma regra, jovens. Regra da mão esquerda. Ó, força magnética continua no dedo polegar. Campo magnético continua no dedo indicador. E agora é o sentido da corrente elétrica que você vai representar no dedo médio. Bom, como que fica então? Olha só. Força, campo, corrente elétrica. FBI. Força, campo e corrente elétrica. Antes era FBV. Fui bem no vestibular. Agora é FBI. Fui bem estudar. Beleza? FBV, FBI. Fica fácil, porque se você parar para pensar, o que é a corrente elétrica? São várias cargas em movimento, ou seja, a carga que tinha uma velocidade continua no mesmo dedo, só que agora, ao invés da velocidade, é o sentido da corrente. Força continua no polegar e o campo magnético continua no dedão, tá bom? A regra continua sendo igual. Então, para esse desenho feito aqui, ó, campo magnético entrando no plano, corrente elétrica na horizontal para a direita, força magnética vai ser na vertical para cima. Ou seja, quando começar a passar corrente elétrica sobre esse fio, vai surgir uma força magnética que vai empurrar o fio para cima. Não é que o fio inteiro vai subir, tá bom? É como se esse fio fosse fazer uma barriga aqui, ó. Essa parte do fio começa a ficar encurvada para cima, tá bom? Devido à ação dessa força magnética. Bonito, né, jovens? Fala a verdade. Se não é muito bonito tudo isso, nossa, estupidamente legal. Força, independente da natureza, sempre medida em Newton. Então, força magnética continua sendo medida em Newton. Beleza? Gatitos e gatitas, até aqui, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Qual que é a diferença entre as duas fórmulas que eu não entendi? A fórmula anterior, ela era assim, ó. Carga vezes velocidade vezes o campo vezes seno de θ. Então, anteriormente, a gente estudou quando era uma única carga sozinha, isolada, passando num campo magnético. Agora, nessa segunda equação que está grifadinha em amarelo aqui, é um fluxo contínuo de cargas, ou seja, é uma corrente elétrica que passa por um fio. E esse fio está imerso num campo magnético. Então, vai ter uma força atuando sobre esse fio. E aí a gente calcula essa força com essa equação. É a intensidade da corrente vezes o comprimento do fio. Essa é a diferença da equação anterior, que era a carga vezes velocidade. O B seno de θ aparece nas duas equações. A diferença é que aqui é corrente vezes comprimento do fio. Aqui na anterior era a carga vezes a velocidade. Entendi. Saquei. Show. Obrigada. Mais questionamentos? Mandem aí, jovens. Pergunte. Deixa eu ver o chat, como é que tá aqui. O chat está sossegado. Beleza, eu vou apagar essa equação daqui. Professor, eles cobram mais com a corrente ou com a carga? Poxa, Ou é igual? é igual.
é igual, não tem uma preferência. As duas são muito cobradas, tá, Helena? Por quê? É Helena, né? Isso. Porque você mistura aqui, ó, força, que é um conceito lá da mecânica, com magnetismo. Então, geralmente, você pode pensar aqui, ó, qual que tem que ser a corrente que vai passar por aqui para equilibrar com a força-peso, por exemplo, desse fio. Então, eles conseguem misturar eletricidade e mecânica simultaneamente. Por isso que é bastante comum aparecer tanto força sobre carga, quanto força sobre corrente elétrica. Tá bom? E os dois acabam aparecendo na mesma proporção. A Sim, UFPR entendi. gosta bastante de cobrar. Bastante. Vamos saber. Beleza? Eu acho que até o livro de vocês, ele traz alguns exercícios que eu não parei para olhar de onde eram, só fui lendo os enunciados e não peguei se tinha algum da UFPR. Mas batendo o olho ali, ó, aquele exercício 5 da Unesp, só de olhar o desenho já consegue identificar. A UFPR já cobrou um exercício desse. Ou como aquele 7 de alguma universidade lá acho que da Bahia. Bahia? BA, deve ser. Olha lá, quando você joga a carguinha dentro do campo magnético, você saber para que lado ela vai ser desviada. Se ela vai rotacionar para a esquerda, para a direita, vai depender do quê? Da carga do campo magnético. Então, você vai fazer a regrinha, vai ver se a força aponta para qual lado, para qual lado ela tem a tendência de rotacionar. Então, é bastante comum você não ter que fazer cálculo. Você só tem que olhar para o desenho e interpretar se ela é desviada para a esquerda, para a direita, se ela vai ser desviada para cima ou para baixo, se ela vai ou não vai rotacionar, porque às vezes ela está paralela ao campo. É bastante comum uma análise mais, como é que eu posso dizer, do desenho do sistema, ao invés de você ficar fazendo cálculo específico da intensidade da força. Às vezes aparece, mas é mais comum você olhar para o desenho e identificar se tem ou não tem desvio, para que lado que é o desvio e assim por diante. Tá bom? Mais perguntas? Mandem, jovens. A gente vai encerrar esse capítulo falando sobre motor elétrico, jovens, que é estupidamente legal. Motor elétrico que está aí na página 75. Inclusive, vou comentar com os senhores, jovens, que eu deixei indicado um vídeo para vocês que vai mostrar um motorzinho funcionando na prática, tá bom? Então, vou fazer o desenho com vocês aqui, mas o vídeo traz um sistema animado, que você consegue ver o movimento das cargas, as forças, a rotação acontecendo. Fica bem legal, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar uma nova luz aqui, tá? Vamos falar de motor elétrico. Jovens, eu não consigo fazer o desenho em 3D aqui, tá bom? Então, eu vou tentar fazer o máximo, o melhor que eu posso aqui. Então, eu tenho um campo magnético. Aqui, eu tenho um norte magnético. E aqui nós temos um sul magnético. Tá bom? E aí, jovens, eu vou colocar um fio nesse sistema. Um fio para onde vai passar uma corrente elétrica. Tá bom? Então, vamos lá. Então, ó, esse pedaço aqui que parece um retângulo, um quadrado, ele é um fio condutor, tá bom? Eu não fiz ele contínuo para ficar bem quadradinho mesmo de propósito. Então, é um fio, imagina um fio de cobre um pouco mais grosso, e eu fui dobrando esse fio e dei esse formato aqui para ele, beleza? E aí, jovens, existe um campo magnético, porque eu tenho esses dois polos magnéticos aqui,
E eu vou fazer passar corrente elétrica por esse fio. Então, eu vou fazer entrar uma corrente elétrica I por esse lado do fio, tá bom? Então, entra uma corrente elétrica I aqui. Então, essa corrente passa por aqui, ó, sobe, passa pelo fio por aqui, desce aqui, depois sai do sistema por aqui. Como que é o circuito aqui, eu não vou pensar nisso agora, tá bom? Eu quero que vocês avaliem comigo o seguinte. As linhas de campo magnético, jovens, elas saem de qual polo e vão para qual polo? As linhas de campo, elas saem do polo norte e vão para o polo sul. Então, o nosso campo magnético aqui, ó, é esse rosinha, orientado na horizontal, apontando para a esquerda, saindo do polo norte e indo lá para o polo sul, tá bom? E aí, jovens, nessa região aqui, eu tenho... Vamos ver se vai ficar bom isso que eu vou fazer. Campo magnético, ó, nessa região, por onde eu tenho essa espira. Essa parte ficou meio roxinha aí. Agora, jovens, eu quero saber como que vai ser a força magnética que atua sobre a espira. Para fazer isso, eu vou pensar na regra da mão esquerda. Ó, vou colocar o meu dedo indicador no sentido do campo. Faço aí, talvez fique invertido os lados, mas a ideia é essa aqui, ó. Coloco o indicador no sentido do campo. Do lado do polo norte do ímã externo, eu tenho uma corrente que está subindo. Então, para mim aqui, eu tenho uma força magnética que está saindo do plano. Então, vou desenhar essa força magnética aqui. Vou fazer a minha força magnética de laranja, que eu acho que vai ficar melhor, vai destacar melhor. Então, a minha força magnética, ela está saindo do plano aqui. E aí a corrente sobe aqui, ó, nesse ponto aqui em cima, a corrente é paralela ao campo magnético. Portanto, não vai ter força magnética, porque quando é paralelo vai dar seno de zero, que é zero. Quando a corrente começa a descer, o campo continua apontando lá para a esquerda, corrente agora aponta na vertical para baixo, e o campo magnético a força magnética, perdão, fica entrando no plano. Então, nós vamos ter aqui uma força magnética que está entrando no plano. Ou seja, jovens, surge desse lado uma força que empurra essa espira para fora e desse lado uma força que empurra a espira para dentro. Ou seja, essa espira ela começa a rotacionar. E esse é o princípio, jovenzinhos, do motor elétrico. Essa força magnética faz o sistema rotacionar e ele fica sempre rotacionando, porque a corrente vai ser constante nesse sistema e o campo magnético também vai ser constante. Beleza? É um pouquinho mais sofisticado, tem mais alguns detalhezinhos aí no meio para que isso funcione 100%, mas a ideia básica de funcionamento é essa, tá bom? No vídeo que eu deixei indicado para vocês, ele vai mostrar que aqui embaixo, ó, existe um sistema acoplado, que tem um material isolante aqui no meio, e ele fica girando, de forma que daí essa espira pode rotacionar sempre nesse mesmo sentido, sem ter que ficar sofrendo uma oscilação, tá bom? Mas aí o vídeo vai complementar todo esse processo de funcionamento com a informação que vocês precisam, tá bom? A ideia principal, jovens, que é o que vocês precisam saber, é isso. Você tem um campo magnético fixo, coloca uma espira lá no meio. Beleza. Quando começa a passar corrente por essa espira, corrente submetida a campo magnético, surge força magnética. E é essa força que faz a espira rotacionar nesse sistema. Tá bom? Simples assim, jovenzinhos. Sei que falo simples assim no sentido de que são 3 vetores combinados que geram esse sistema. Mas o processo como um todo, ele é um pouquinho complexo, porque é em 3D, né? Você tem que imaginar força no plano, força perpendicular ao plano, imaginar o sistema rotacionando. Então, tem que abrir a mente para conseguir imaginar tudo isso daí. Tá bom? Mas até aqui, jovenzinhos, a ideia do funcionamento do motor. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. De Deu para boa, pegar a Pro. ideia? Tranquilo? Isso aqui, jovens, é bastante importante,
porque é bastante cobrado pelo Enem. É uma aplicação de conceitos de eletromagnetismo. O Enem adora isso, coisas que têm uma aplicação no nosso dia a dia. Ele vai pegar o motor de um carro, vai dar o sistema de rotação, vai contar uma historinha imensa e vai pedir para você indicar o sentido de rotação, se é horário ou anti-horário. Quando você faz isso, você precisa da regra da mão esquerda para saber se a força gera uma rotação nesse sentido ou no sentido oposto, olhando para o desenho que você tem. Geralmente é esse o raciocínio. Tá bom? Deixa eu ver o chat se alguém mandou algo aqui. Eu acredito que não. Não. Então, se quiserem dar um print, jovens, eu vou encerrar o compartilhamento. Não saiam ainda. Seguinte, galera. Antes de vocês saírem, me mandem aqui pelo chat um tchau, tá bom? Porque eu vou agora fazer a chamada aqui. Vou tirar a foto de quem está presente. Mas eu quero fazer um teste de vocês mandarem para mim um comentário no chat. E daí eu vou fazer a busca nos arquivos da aula que o Zoom fornece, para ver se eu consigo fazer a chamada pelo chat. E aí, quando todo mundo entra, me manda um oi, automaticamente eu já consigo fazer a chamada por ali, não preciso ficar tirando foto, porque às vezes chega no finalzinho da aula, acaba a aula e não deu tempo de tirar foto, né? Boa, tá todo mundo mandando um tchau aqui, show de bola. Isso aí, jovenzinhos, manda um tchau lá para mim. E aí eu vou encerrando essa aula por aqui com os senhores. Agradeço a atenção de vocês. Desejo um excelente final de semana, uma excelente tarde de sexta-feira. Continuo com bastante saudades de vocês. Queria poder estar na sala zoando vocês, mas fazer o que a gente zoa por aqui. Beijo, tchau. Se cuida, professor. Oi? Tchau, prof. Se cuida. Até a próxima aula. Beleza. Saudades. Também estou com saudades, jovens. Tchau, tchau. Até semana que vem. Sua barba tá bonita, viu, professor? Hoje eu vou cortar um tantão, vou diminuir bastante ela. Porque tudo que a gente vai fazer tem que pôr máscara, fica tudo desgrenhada, vou dar uma baixada boa. Até mais, jovens. Tudo que vocês queriam saber, né? Tudo que vocês queriam saber, né? Vamos lá. Aquele abraço.